Pois é, não querendo brincar com coisa séria, mas como não podemos usar os devidos nomes para as devidas coisas, usando do malabarismo verbal, temos que dizer formiguinha. Lembram da formiguinha da China? A formiguinha lá do Oriente? Pois é, a formiguinha do Oriente pode ser um mau negócio, um péssimo negócio para investidores. Investidores na Bolsa, por exemplo. Mas também pode ser um ótimo negócio para investidores na Bolsa. Bem, os expertos dizem que dá para se fazer muito dinheiro em tempo de crise. E a crise, queiramos ou não, está chegando. Pelo menos a crise em relação ao petróleo. Ontem o Infobae trouxe uma matéria dizendo que a Agência Internacional de Energia comunicou na quinta-feira que a demanda global por petróleo foi afetada por causa da formiguinha, lá de Wuhan. E disse que sofrerá sua primeira contração em mais de uma década nos primeiros meses do ano. Em seu relatório mensal, a Agência Internacional de Energia estimou que a demanda por petróleo bruto cairá no primeiro trimestre de 2020 em 435 mil barris por dia, em comparação com o mesmo período do ano passado, e estimou que o crescimento ao longo do ano será de apenas 825 mil barris por dia, ou seja, 365 mil barris a menos que o esperado. É o menor aumento desde 2011. O órgão dependente da OCDE reconhece que ainda é difícil especificar qual será o impacto da redução do petróleo no mercado, embora suas estimativas sejam baseadas em um retorno progressivo à normalidade no segundo trimestre deste ano. Desde o início do problema da formiguinha, uma desaceleração significativa no consumo de petróleo e na economia chinesa foi registrada, segundo a Agência Internacional de Energia, o que leva a antecipar que o impacto da formiguinha na demanda será muito significativo. As consequências variarão com o tempo, com um impacto inicial nos transportes e serviços, provavelmente seguido pela indústria chinesa, e finalmente pelas exportações e pela queda da economia como um todo, previu a agência. Após o declínio da demanda planejada para o primeiro trimestre, ou primeiro desde o segundo semestre de 2009, no meio da crise financeira global, uma normalização é esperada só no terceiro trimestre do ano, provavelmente beneficiando-se das medidas de estímulo econômico à China, da China para a China ou à China. Quer dizer, investimentos internos, como também o fluxo comercial de outros países com o gigante oriental. Isso tudo se a formiguinha deixar. A Agência Internacional de Energia parte de um cenário baseado não posso dizer o nome, enfim, num outro problema de uma outra formiguinha, foi problema em 2003, no qual a epidemia pode ser controlada antes do verão boreal, embora tenha alertado que há poucas dúvidas de que a formiguinha terá maior impacto na economia e petróleo que a outra formiguinha de 2003, devido ao maior impacto global de uma desaceleração na China. A agência que assessora os países desenvolvidos em suas políticas energéticas ressalta que o problema da formiguinha atual e mais o problema da formiguinha de 2003 não são comparáveis ao problema da formiguinha de 2003, melhor dizendo,
não é comparável ao problema atual, porque hoje, em 2020, a China é, por óbvio, muito diferente da China de 2003. A matéria diz que em 2003 a demanda por petróleo na China era de 5,7 milhões de barris por dia. E no ano passado foi mais do que o dobro, 3,7 milhões de barris por dia. Em 2019, a China foi responsável por mais de 3/4 do crescimento da demanda de petróleo. Hoje, o país está no centro das cadeias globais de fornecimento e as viagens aéreas na China, como também por veículos rodoviários, aumentou. E aumentou também a chance de disseminação do problema da formiguinha, afirma a Agência Internacional de Energia. A Organização dos Países Produtores de Petróleo, a OPEP, já revisou sua previsão de demanda global na quarta-feira e sublinhou o impacto da formiguinha na China, principalmente nos combustíveis utilizados na aviação. A Agência Internacional de Energia deu ênfase especial aos efeitos do Covid-19 no trânsito aéreo, especialmente na China, cujo trânsito aéreo internacional caiu, pasmem, 70%, e voos domésticos 50%, isso só nos estágios iniciais do problema sanitário da formiguinha, com consequentes efeitos no consumo do petróleo. As previsões negativas da Agência Internacional de Energia aumentam o relatório da OPEP, conhecido na quarta-feira, que diz que o consumo previsto de petróleo em 2020 será, no mínimo, 19% menor do que o cálculo feito até agora. Bem, no começo, no problema inicial da formiguinha, já houve uma queda de 70% nos voos internacionais para a China. Ou seja, a cada 10 voos, 7 foram cancelados e estão ainda cancelados. Claro que o número hoje é evidentemente maior. E 50% dos voos internos, se bem que esse número também é um número oficial. E aí, claro, surge a dúvida, será mesmo só 50%? Cidades grandes com 15, 10, 15, 16 milhões de habitantes estão desertas. Ou melhor, as ruas estão desertas. Carro não anda, avião não voa, navio não navega. Pois é, e o petróleo vai ficando parado. Isso quer dizer que a ideia dos globalistas de mudar a matriz energética pode estar dando certo. Não estou dizendo aqui que o vírus foi fabricado, manipulado para isso, mas que é muita coincidência, porque do Papa para baixo todo mundo, entre os globalistas, está defendendo o fim dos combustíveis fósseis, o fim do petróleo e a mudança da matriz energética para a energia eólica e para a energia elétrica. Por quê? Porque ambas são caríssimas. A energia elétrica é cara. A sua implantação demandaria um número exorbitante, astronômico de investimentos imediatos. E ainda assim produziria um lixo muito maior e mais perigoso do que o CO2, por exemplo, o dióxido de carbono, por exemplo. As baterias elétricas teriam que ser depositadas nesse planetinha aqui, porque ainda não se inventou um caminhão que vá até Marte ou qualquer outro planeta por aí, nem menos ainda, ou melhor, nem mesmo a Lua pode ser usada como um depósito de baterias por enquanto. E é claro que as baterias elétricas são ainda infinitamente mais nocivas ao planeta. Mas tudo bem, os globalistas querem.
Outro grande problema é a implantação da energia eólica. Problema para o planeta, porque destrói também um número gigantesco de aves. Aves que são trituradas pelas gigantescas hélices, e isso ninguém fala. Além do custo. A relação custo-benefício é muito desigual. É muito caro e o rendimento só a longuíssimo prazo, sem falar que não abastecem quase nada nem ninguém. Para que isso dê certo, é preciso que haja uma população bem reduzida hoje no planeta. Aí todo mundo poderá ter o seu carro elétrico, mas esse todo mundo será muito pequeno em relação ao que 10 bilhões de pessoas hoje, bem menos, provavelmente 8 bilhões, seria um número infinitamente menor. Pois é, e para quem não sabe, os globalistas vêm defendendo isso há muito tempo. Redução populacional. Duvido que alguém não tenha ouvido falar, por exemplo, das famosas pedras da Geórgia, ou então os discursos, não tenha ouvido algo sobre os discursos inflamados de Bill Gates em favor de uma vacina para reduzir a população mundial. E outra coisa que caiu bastante bem, ou coincidentemente de muito acordo com a ideia globalista de redução populacional. A formiguinha está obrigando já a se pensar numa vacina global. Pois é, uma vacina global. Agora vejam o fato ainda mais interessante de todos. O modelo, o exemplo do que pode acontecer no mundo foi dado por Kim Jong-un, o menino maluquinho da Coreia do Norte. Sujeito que foi diagnosticado com a formiguinha, fugiu da quarentena. Bem, como prêmio ele recebeu... o seu CPF foi cancelado. O regime de Kim Jong-un cancelou o CPF do rapaz. Por quê? Porque fugiu do agradável ambiente em que se encontrava em quarentena. Claro, porque a justificativa é a seguinte: precisamos suspender esse CPF, porque o sujeito livre por aí pode espalhar a formiguinha para todo mundo, e aí babau. Isso, quando falarem numa vacina, quando se falar numa vacina global, é muito possível que nem todos desejarão tomá-la. E aí, bem, esses que se cuidem, porque se a moda pega, se a moda lançada por Kim Jong-un pega, e não duvidem, tem tudo para pegar, ai daquele que não se vacinar. E se junto da vacina vier alguma coisinha que deixe o povo mais ou menos como os telespectadores globais? Ou algo ainda pior, como um chip, por exemplo? Claro, aí eu já entrei demais na teoria da conspiração. Mas no mundo, do jeito que a coisa anda, meus amigos, tudo é possível. Eu disse no começo, ruim para investidores na Bolsa e ótimo para investidores na Bolsa. O mesmo problema pode ser encarado de dois modos. Bem, é na crise que se ganha dinheiro, dizia o barão Rothschild. Pois é, quem sabe seja possível. Eu, por exemplo, investiria, se tivesse algum caraminguá para isso, em fábrica de máscaras.